Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Novo Testamento, Hebreus 4:1. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Preste bem atenção. Então aqui o autor aos Hebreus, ele está dizendo que havia sido deixado uma promessa de Deus para o povo, e essa promessa era de entrar no descanso de Deus. Para entendermos isso, vamos usar nesse texto bíblico que nós estamos meditando, lendo um exemplo, o povo de Israel, pois eles estavam no Egito. Deus deu a promessa para eles de entrarem na terra prometida, e quando eles chegaram no deserto, eles enfrentaram ali problemas, complicações, enfim. Só que, infelizmente, aquele povo, embora Deus agiu na vida deles no deserto, provendo água, provendo alimento, provendo tudo que eles necessitavam, mas a maioria deles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade, por causa da falta de fé. Então, aqui ele disse que alguns haviam falhado e não entraram no descanso de Deus. Então, tem pessoas que, infelizmente, elas falham e não entram no descanso de quem? De Deus. Agora, vamos entender o que simboliza o que é o descanso de Deus. O descanso de Deus, o descanso do Senhor, um exemplo, é aquela pessoa que ela estava perdida, ela estava perturbada, Deus a libertou do mal, Deus a libertou dos espíritos malignos e ela alcançou a salvação, a vida eterna. Então, ela está liberta, ela tem paz, ela entrou no descanso de Deus. Aquela pessoa que ela se encontrava desempregada, sabe? E ela tinha ali os compromissos, as contas para pagar. E Deus abre as portas de serviço para ela, e ela tem como arcar com os compromissos dela, com as contas delas. Então essa pessoa, de certa forma,
ela vai descansar, ela vai estar em paz, porque ela sabe que vai ter condições de pagar os seus compromissos. Então, esse descanso de Deus aqui, ele não é um descanso físico, mas é um descanso na alma, sabe? Um descanso mental, vamos dizer assim. Aquela pessoa, um exemplo, que o filho estava perdido nas drogas, e essa pessoa não tem sossego, de certa forma, quando ela vê Deus trabalhar na vida do filho, Deus libertar o filho, então essa pessoa, de certa forma, ela vai descansar, porque ela sabe que esse filho, ele foi alcançado, foi liberto pelo Senhor, por Deus. Aquela pessoa que ela estava estudando, sabe? Estudando, trabalhando, fazendo faculdade para um lado, para o outro, e ela conclui os estudos, ela conclui a faculdade, então, de certa forma, figuradamente, ela vai descansar. Aquela pessoa que ela se encontrava enferma, se encontrava doente, e ela busca a Deus, e Deus cura ela da doença, da enfermidade. Então, quando ela ouve o médico dizer, você está curado, você está curada dessa doença, dessa enfermidade, então, mentalmente na alma, essa pessoa vai o quê? Descansar. Então, esse descanso de Deus é nós alcançarmos tudo aquilo o que nós necessitamos, precisamos, coisas que somente Deus ele pode operar, fazer nas nossas vidas. E aqui nesses versículos que nós lemos, versículo 1, versículo 2, versículo 3, esse autor, ele fala de dois grupos de pessoas. Aqueles que não alcançaram o descanso, mas aqueles que alcançaram o descanso, inclusivemente, ele se inclui nesse grupo daqueles que entraram no descanso de Deus, mas os que não entraram, ele diz no versículo 2 que embora eles ouviram a palavra, a promessa, mas isso não se aproveitou na vida deles. Por quê? Porque a fé não foi acompanhada nas palavras as quais eles ouviram, ou seja, eles não deram créditos à palavra do Senhor, à palavra de Deus. Então, a causa deles não terem entrado no descanso do Senhor foi o quê? A incredulidade, a falta de fé. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Então, Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá a sua promessa. Agora, o que vai determinar se nós vamos entrar no descanso de Deus ou não é a nossa fé, a credibilidade que nós damos à palavra do Senhor. Então, se cremos, se a incredulidade não estiver nas nossas vidas e nós dermos créditos a essa palavra, às sagradas escrituras, Deus vai operar nas nossas vidas e vamos entrar no seu descanso, e Deus vai fazer com que esta palavra ela se torne realidade em nosso viver. Então,
nós devemos estar no grupo daqueles que creram, que deram créditos à palavra do Senhor, lançaram fora a incredulidade e creram nas promessas do Senhor. E assim nós vamos entrar no descanso de Deus. Continuando a leitura da palavra, versículo 4. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Então Deus falou: esse povo não vai entrar no meu descanso. Esse povo não vai herdar a terra prometida. E por quê? Por causa que não dão créditos à minha palavra. Não creem que eu posso realizar isso na vida deles. Continuando, versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, fora a incredulidade, a falta de fé, aqui o texto registra que houve desobediência. Ou seja, Deus deu uma direção e eles fizeram outra coisa. Então, a incredulidade e a desobediência são duas coisas que nos impedem de tomar posse das promessas de Deus. São duas coisas que nos impedem de entrar no descanso do Senhor. E como aqui disse a palavra, não endureçais o coração, ou seja, que o nosso coração seja um coração sensível à voz do Espírito Santo, que a gente seja obediente à voz de Deus e que a gente dê créditos à palavra do Senhor, para que essa palavra ela venha se concretizar nas nossas vidas e assim entremos no descanso de Deus. E para a gente finalizar, lê comigo de novo o versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, a recomendação é para que a gente venha se esforçar. E quando Deus ele vê o nosso esforço, sabe? Deus, ele observa a nossa determinação. Deus, ele permite que a gente entre no descanso dele, que a gente vença aquela luta, aquela batalha e até mesmo o principal, que é
a salvação, a vida eterna. Não sei aonde você necessita do descanso do Senhor, mas eu profetizo que em nome de Jesus você vai entrar no descanso de Deus para honra, glória e louvor de Cristo. Amém? Vamos falar com nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Entramos na tua presença, te glorificamos, exaltamos, bendizemos o teu nome, Pai. Tu és grande, tu és tremendo, teu trono é sublime, o Senhor é aquele que se encontra acima de todas as coisas. Meu Deus, dá descanso para esta pessoa, naquilo que ela precisa, Senhor. Meu Deus, seja na vida espiritual, seja na alma, na saúde, nas finanças, na família, no trabalho, no serviço, meu Deus. Pai, seja no casamento, que ela venha prevalecer, Pai, que o teu poder, a tua glória venha se manifestar na vida dela e que ela venha viver as boas novas, aquilo que o Senhor tem reservado para ela, um novo tempo que o Senhor tem reservado para ela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo e declaro, Pai. Amém. Então esta é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, paz!